E imagina só, e se fosse possível ter imagens super detalhadas dos dentes, da gengiva, dos nervos, tudo isso sem usar um pingo de radiação? Pois é, a forma como a odontologia enxerga o interior da nossa boca está prestes a mudar. E para melhor, vamos entender como essa realidade já está batendo na porta. Pensa bem, desde que o raio-x foi descoberto, ele virou padrão, né? Foi a tecnologia que permitiu aos dentistas enxergarem além da superfície. Só que sempre teve um porém, a exposição à radiação ionizante. E se a gente pudesse ter uma visão ainda mais nítida, mais completa e sem esse porém? Essa é a grande virada de chave. Uma tecnologia que promete ver mais e melhor, e com zero radiação. Pois bem, a gente está falando de um novo tipo de ressonância magnética, criada especialmente para a odontologia. E o mais legal dessa história é que a pesquisa foi liderada por um cientista brasileiro, o professor Rubens Spinhetto. Olha, essa frase do próprio pesquisador resume tudo. É um salto gigantesco que entrega mais informação e com mais segurança. Basicamente, muda as regras do jogo para o diagnóstico na odontologia. Tá, mas para entender o tamanho dessa revolução, vamos comparar as tecnologias. O que o raio-x de sempre nos mostra e, mais importante ainda, o que será que ele não consegue mostrar? A diferença aqui é gritante. O raio-x e a tomografia são ótimos para ver o que é duro, sabe? Osso, dente, a parte estrutural. Agora, a ressonância magnética, que usa campos magnéticos, é especialista no que é mole. Nervos, a polpa do dente, inflamações, tudo aquilo que antes era praticamente um ponto cego. A melhor analogia é a da casa. Pensa que o raio-x te dá a planta baixa, mostrando as paredes, a estrutura. A ressonância, por outro lado, revela toda a fiação elétrica, os canos, tudo que está escondido ali dentro. E é justamente nessa infraestrutura que muitos dos problemas começam. Então, o que exatamente torna essa visão da ressonância magnética tão, mas tão poderosa para a odontologia? A definição é simples. A ressonância cria imagens super detalhadas usando magnetismo, e não a radiação ionizante do raio-x. E qual o problema dessa radiação? É que o efeito dela é cumulativo. Cada exame que a gente faz na vida aumenta um pouquinho o risco. A ressonância simplesmente elimina essa preocupação. E aqui a gente vê na prática. É a prova. Um raio-x comum mostraria só o canal no osso, o túnel. A ressonância mostra o nervo que passa ali por dentro. Imagina para um cirurgião que precisa fazer um procedimento ali perto, saber a posição exata do nervo e a diferença entre o sucesso e um dano permanente. E aqui está o pulo do gato. A capacidade de ver a inflamação. A maioria dos exames só detecta uma doença quando ela já destruiu alguma coisa. Com a ressonância, dá para ver o problema quando ele é só um inchaço, uma inflamação. Isso abre um mundo de possibilidades para tratamentos preventivos e muito menos invasivos. Certo, a teoria é incrível, mas e na prática, no dia a dia do consultório, como isso funciona? Olha, a lista de aplicações é gigante. Vai desde planejar cirurgias complicadas, tipo tirar um siso que está colado num nervo, até coisas como avaliar se a polpa de um dente ainda está viva depois de uma pancada, ou até diferenciar um cisto de um granuloma sem precisar fazer uma biópsia de cara. É uma ferramenta de diagnóstico super versátil. E tudo isso nos traz de volta ao começo da história. A criação de uma máquina de ressonância pensada, do zero para a odontologia. O nome dela é esse, Magneton Freemax Dental Edition. Ela é fruto de uma parceria entre a Dentsply Sirona e a Siemens Healthineers, que são duas gigantes, uma da área de odonto e outra de equipamentos de saúde. E tudo isso baseado naquela pesquisa que a gente falou. E ela não é só uma máquina de hospital adaptada, não. Foi pensada para o paciente. É menor, mais leve. O exame foca só na região da face, o que a torna bem mais confortável e muito menos claustrofóbica. E tem um detalhe, o escaneamento é tão preciso que o cérebro nem aparece na imagem, o foco é total no que interessa para o dentista. E o ritmo aqui foi impressionante. O desenvolvimento começou em 2021. Em 2025 já tinha aprovação na Europa e nos Estados Unidos. E em 2026 o Brasil se torna o primeiro país da América Latina a receber a máquina. É a tecnologia saindo da ideia e chegando na prática em tempo recorde. Uma das aplicações de maior impacto, sem dúvida, é no planejamento de implantes. Um procedimento que hoje em dia depende muito de tomografia, que, claro, usa radiação. E olha só o resultado. Esse modelo 3D foi criado inteirinho com dados da ressonância. O cirurgião consegue planejar a posição exata do implante, vendo não só o osso, mas também onde estão os nervos, os vasos sanguíneos, tudo isso a partir de um exame sem radiação nenhuma. É um nível de precisão e segurança que a gente nunca viu. Ok,
Então, no fim do dia, o que tudo isso significa para o futuro da nossa saúde bucal? Para os pacientes, os benefícios são muito claros. Diagnósticos mais seguros, sem aquele risco da radiação que vai se acumulando, tratamentos mais precisos e talvez o principal, a chance de detectar problemas bem antes. É uma mudança de mentalidade, de tratar a destruição para focar na prevenção. Isso, claro, levanta uma pergunta que não quer calar. Com uma tecnologia tão superior assim, será que estamos vendo o fim do bom e velho raio-x? Olha, provavelmente não. Pelo menos não da noite para o dia. O raio-x ainda tem seu valor. Mas o que não dá para negar é que um novo padrão de qualidade foi estabelecido. A régua subiu. A capacidade de ver o que antes era invisível, com total segurança, está redefinindo as fronteiras do que a odontologia pode fazer pela gente.